Queria compartilhar com vocês algo que marcou muito a minha vida: o fato de ser pai. Já contei essa história e muitos conhecem. Eu e a Tatiana, nós demoramos 9 anos para termos nosso filho. E Deus nos trouxe nosso filho de uma forma sobrenatural e de uma forma especial. Não por nós, mas por Ele. E nós fizemos e formamos uma família muito preciosa. E isso vem pela base da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês sobre um homem que também de uma forma muito diferenciada e é chamado e conclamado na palavra de Deus como o símbolo ou a referência de pai, que se chama Abraão. Abraão teve a formação de sua família de uma forma muito especial, dada por Deus. E queria abrir com vocês a Bíblia no texto de Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Abraão, ele viveu uma promessa tardia, mas uma promessa real. Gênesis 17, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: quando Abraão tinha 99 anos, que você grave bem a cidade, 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo, e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: eu faço com você essa aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. Aqui nós vemos Abraão com 99 anos recebendo uma palavra profética, uma declaração dos céus sobre a vida dele. Isso me leva a lembrar os dias anteriores a isso. Isso me faz lembrar o tempo anterior ao tempo que eu concebi o meu filho. A gente passa tantas provações, tantas dificuldades, tantas dúvidas, a gente passa por tantas situações, e a gente acha que a gente não pode, ou que de repente a promessa não é para nós. Esse ano é um ano muito especial aqui na Relevância. Nós vemos muitos pais, tivemos muitos nascimentos, uma geração nova nascendo. Nosso pastor Tiago teve também seu primeiro filho esse ano. E às vezes a gente fica pensando o que era a nossa vida antes e depois dessa paternidade. E Abraão, ele recebeu essa promessa não somente com 99 anos, mas ele recebeu um pouco antes disso. Ele teve a certeza que Deus faria algo sobrenatural na vida dele. Ele tinha 75 anos. Então foram 24 anos de gap, sem ele imaginar o projeto que Deus ia ter na vida dele. E isso está no texto em Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 4. Eu quero ler também com vocês. Gênesis 12, de 1 a 4. A palavra de Deus diz: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá a uma terra que lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Versículo 3 diz: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês eu abençoarei todos os povos do mundo. E o versículo 4 diz o seguinte: Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. A gente vê um instante que Deus fala para Abraão, ele com 75, depois Deus confirma com 99. E esse espaço de tempo, e muitas vezes nós recebemos promessas, muitas vezes nós sabemos quem nós somos em Deus, muitas vezes nós temos experiências com o Senhor, e vem uma certeza, mas quando as coisas não acontecem na forma humana, quando as coisas não acontecem de uma forma natural, e nem sempre com Deus 2 mais 2 é 4. Às vezes acontecem coisas que o Senhor, Ele quer
trazer reflexões, ou mesmo por exemplos. Às vezes nós oramos assim: eu não quero ser exemplo de uma coisa ruim. Se você puder compartilhar a pessoa do seu lado, fala assim: ó, que você não seja exemplo de uma coisa ruim, mas que você possa viver o que Deus quer para você. Eu quero ver um amém de alguém crente aí. Porque eu entendo que o que vem de Deus é bom, mas às vezes demora, às vezes não vem encaixadinho, às vezes não vem muito certinho. Queridos, mas Abraão, e ele tem todo um significado do seu próprio nome, da sua própria formação. E hoje ele é o patriarca. Tudo começou em Abraão. E Abraão, ele cumpre uma promessa de Deus sendo pai, e pai de nações. O tempo que Abraão recebeu a promessa e o tempo que ele concebeu a promessa, Abraão fez algo que muitas pessoas não entenderam na época, e hoje a gente entende. Abraão, ele foi para Canaã e ele começou a abrir poços. Ele começou a cavar poços. E é interessante que os poços, para você fazer um poço, numa terra árida, numa terra seca, é algo muito fora do imaginário. E quem faz poço, não é para suprir simplesmente uma necessidade momentânea. Quem faz um poço, ele está pensando num projeto futuro. Ele está pensando em algo a longo prazo. E a palavra de Deus é tão magnífica, que a gente vê a história de Noé, que Noé constrói uma arca no meio da terra, e as pessoas não entendem um barco sendo formado no meio de algo que estava longe do oceano, mas ele estava fazendo, porque ele sabia que Deus ia agir. E Abraão sabia que Deus ia agir. E eu quero profetizar na tua vida: Deus vai agir na tua vida. Eu quero ver mais um amém de alguém aí crente. Deus vai agir. E esse tempo, nós não podemos ficar de braços cruzados. A gente está vendo aqui a geração dos legendários aqui, né? Eu fico empolgado, mas eu não sei, né? Eu fico assim com o pé na frente e o pé atrás. Fala, Senhor. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Você pai, ou você que vai ser pai, em nome de Jesus, você não pode ficar de braços cruzados. Está longe, meu filho, ou perdi meu filho, ou alguma coisa aconteceu. Querido, não fique de braços cruzados, vai cavar poços. Põe a tua fé em ação. Querido, Deus sabe de todas as coisas. Eu e a Tatiana, a gente, casados, a gente começou a liderar casais. E a coisa mais difícil é liderar casais você não tendo filhos, né? E aí passa o primeiro ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fala assim: Senhor da glória. E olha que eu fazia as tarefas conjugais direitinho, tá, irmãos? Não vinha. E a minha esposa chorava. E a gente fazia compromissos com Deus. Mas no tempo do Pai, o Pai me entrega uma criança que veio não de uma gestação. Eu brinco muito, né? Gestação natural são de 9 meses. E meu filho veio de uma gestação de 9 anos. E ele nasce do coração. Adotamos o Felipe. E podemos chegar na igreja que nem o Zac chegou hoje no colo do Elias. E os pais, né? Tantos pais com seus filhos. E eu pude ter o prazer. Interessante que Provérbios 22, versículo 6 diz que os pais têm de ensinar os filhos o caminho que devam andar, para que quando eles forem já grandes, não esqueçam do caminho. Queridos, é muito importante para nós. Sabemos que Deus tem o tempo certo, a hora certa, e Ele jamais falhará. Ele não falha. E eu quero concluir. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos daqui a pouco ter a apresentação das crianças aqui. Mas eu quero valorizar na tua vida a vontade de construir algo. Os poços cavados por Abraão
sem ele ter filhos, sem ele ter a visão de que ele seria pai de nações, ele fez algo. E a palavra de Deus diz que um tempo depois, isso está em Gênesis capítulo 26, a partir do verso 16, Isaac, seu filho já crescido, Abraão já tinha falecido, já estava morto. Isaac se vê numa situação, e o capítulo 26 de Gênesis, se você puder ler na tua casa profundamente, é um capítulo excepcional de ver a mão de Deus agindo de uma forma sobrenatural, divina, sobre a vida de Isaac. E Isaac ali, ele numa situação adversa, o que lembra a mente de Isaac? Meu pai cavou poços, meu pai fez algo que era para poder olhar para frente e as gerações serem contempladas por água. Água é vida. E Isaac, ele vai em direção de desentulhar os poços que o pai dele fez. E esse é o teor da minha palavra hoje. Eu quero que você saiba, bom ou mal, de uma forma triste ou alegre, teu pai participou da tua vida. Ele cavou o poço da forma que ele pôde. Eu pude participar com meu pai. Nós tínhamos uma chácara em Brasília. Meu pai comprou um terreno, uma chácara. A gente foi, meu pai, a primeira coisa que ele fez, ele cavou um poço. Não ele, né? Ele contratou alguém para cavar o poço. Um poço para poder minar água, normalmente vai aí de 25 a 30 metros perfurado, para que mine água. E eu participei disso, na nossa chácara lá, a pessoa furando e ver a água subir, é algo fantástico. É muito importante nós sabermos que nossos pais cavaram poços, poços emocionais, poços às vezes de ensino, de inspiração, né? Vou usar de novo o exemplo do Tiago Massal, um grande músico, cantando, ministrando, né? Tiago, Carol, enveredaram também para o lado da música, da palavra, da pregação. Um poço cavado, um poço seguido, desentulhado. Nós precisamos valorizar isso. E eu vou fechar lendo Gênesis 26, de 16 a 18. A palavra de Deus diz: Isaac construiu um altar, ele adorou ao Senhor naquele altar, ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram um poço. E a palavra de Deus diz um pouco antes: até que um dia Abimeleque, versículo 17, disse a Isaac: vai embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. A palavra de Deus diz: ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Ele começa desentulhando os poços do pai, e depois ele vai cavar os seus próprios poços. Que nessa manhã, nesse dia dos pais, você possa voltar o teu pensamento ao que o teu pai já fez, ao que ele construiu. O meu partiu há muitos anos, e eu posso lembrar, não só fisicamente, o poço que meu pai cavou, mas eu posso lembrar dos ensinamentos e coisas que eu achava às vezes absurda. Hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa. Inclusive, abrindo a janela de casa, com todo mundo dormindo, eu abrindo e falando: ah, pai, você está abrindo, e a luz entrando dentro de casa. Meu pai amava a luz do dia, e eu me pego fazendo isso. Peço desculpa a minha esposa e ao meu filho, mas foi o poço que ele cavou. Queria que nessa manhã, queria que você fechasse seus olhos onde você está, e que você desentulhasse os poços, para que você possa cavar o poço que você precisa. E Deus me mostra pessoas aqui que estão cavando poços e às vezes a água não está saindo. Amados, desentulhe os poços dos seus pais, porque os seus poços serão abençoados, bem-aventurados
são aqueles que possam ter em sua vida as memórias. Feliz. Que você seja feliz hoje. E que você seja realizado, sabendo que o caminho que teu pai fez foi um caminho bom. Mesmo você achando que não, ele te gerou. Meu Deus, meu Pai, eu coloco agora, Senhor Deus, cada família aqui representada. Senhor Deus, seja um momento de cura agora, Senhor Deus, para aqueles que têm feridas, para aqueles, Senhor Deus, que têm bloqueios. Senhor Deus, que o senso de gratidão, Pai, esteja acima de qualquer machucadura. Que possamos, Senhor Deus, ser gratos. Eles fizeram aquilo que eles podiam, Senhor Deus. Às vezes a luz, Senhor Deus, da Tua glória não chegou na vida de algum pai aqui, Senhor. Às vezes a luz da Tua glória, Senhor Deus, não entrou, Senhor Deus, na casa de alguns aqui, Senhor. Pai, mas que o Senhor possa marcar, Senhor Deus, e que nós possamos, Pai, desentulhar poços e saber, Senhor Deus, que o Senhor faz tudo, e o Senhor é um Deus de construção, e o Senhor edificou as nossas vidas na Tua palavra. Peço a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.